Um artigo de 2010, não é um artigo tão recente, publicado pela revista Journal of Clinical Psychology, se eu não me engano, uma revista inglesa, escrito por Susan L. Smiley e intitulado Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade. Beleza? Eu vou entrar direto na contextualização. Ele vai dizer o seguinte: o transtorno déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno caracterizado por dificuldade em prestar atenção. Acho que ele foi um pouco sucinto demais, né? Porque, na verdade, o transtorno déficit de atenção é uma parte do transtorno. A pessoa não consegue prestar atenção. Por quê? Pouca ativação onde? Córtex pré-frontal. Por isso que tomando a Ritalina, que é uma anfetamina, vai ativar a parte da frente. Beleza? Mas o transtorno ele pode ser, então, só com o déficit de atenção ou déficit de atenção mais hiperatividade. Tá ligado? Então é uma pessoa que não consegue prestar atenção, e porque ela não consegue prestar atenção, e porque ela tem uma desorganização na ativação neurológica, então é como se o cérebro ele fosse flashlights, né? Sabe assim, você solta lá os fogos de artifício, então você solta um fogo, então o cérebro ele ativa um lado, daqui a pouco ele ativa o outro, ele ativa outro, então a pessoa está o tempo todo assim, tá ligado? Está o tempo todo assim, tá ligado? Ela não consegue focar, porque o cérebro está o tempo todo, várias coisas ativando simultaneamente, ele não tem uma organização. Porque quem é que faz a organização? Essa estrutura chamada de córtex pré-frontal. Beleza? Ele vai dizer, em relação a esse artigo, ele vai dizer o seguinte: este estudo testa se os indivíduos com TDAH têm scores de ativação plena para baixo, de atenção plena mais baixo do que os controles. E se, na verdade, se a personalidade contribui para essa diferença. Então, na verdade, eles não vão intervir. Esse não é um trabalho experimental. É um trabalho só... É pesquisa básica, de mensuração. Eles vão mensurar e vão verificar o quê? Se esses indivíduos que foram divididos em dois grupos, sendo que um grupo tem TDAH e o outro grupo não tem TDAH. Eles vão então aplicar uma série de testes e verificar como que, mediante a aplicação desses testes, qual é o resultado do grupo que tem TDAH e o grupo que não tem TDAH. Sendo que esses testes, um deles, já vou dizer aqui, é o The Kentucky Inventory of Mindfulness Scale, que é uma escala que mensura atributos relacionados à meditação. Por isso que a meditação entrou no rolo, tá ligado? Então eles vão aplicar esse inventário numa população que tem TDAH e numa população que não tem TDAH. E vão verificar quais são os resultados relacionados à capacidade meditativa, à capacidade de prestar atenção do grupo que tem TDAH e do grupo que não tem TDAH. Além disso, eles também aplicaram o The Temperament, quase que enrolei a língua, The Temperament Scale, que é um teste de personalidade. E depois, possivelmente, não vou entrar lá, é o resultado, possivelmente, eles vão fazer a relação, então, desse teste relacionado à meditação, atributos relacionados à meditação, e do outro teste relacionado à personalidade. Vamos fazer o cruzamento de dados e ver como que o grupo que tem TDAH sai em relação a atributos da meditação e personalidade, e o grupo que não tem TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, como é que se sai em relação à meditação e atributos da personalidade. Beleza? Os resultados são os seguintes, partindo já para os resultados. Indivíduos com TDAH relatam que são menos cuidadosos do que os controles. Então, grupo experimental, né, os indivíduos com TDAH, que era o grupo experimental, o outro era o grupo controle. Então, o grupo experimental, que era o grupo que tinha TDAH, eles relataram que eles eram menos cuidadosos. Isso é quase que óbvio, né? Então, o grupo, obviamente, que tinha TDAH foi o grupo que relatou menor habilidade, daí pegou pesado, menor habilidade em relação ao prestar atenção. O que era-se de esperar. E também em relação a... Eles possuem menos autodirecionados. Eles são menos autodirecionados. O que eu compreendo disso, né, do que o autor está dizendo? O indivíduo que não tem TDAH, ele consegue mais definir o seu comportamento. Ele consegue mais se autodirecionar. O indivíduo que tem TDAH, ele tem dificuldade em se autodirecionar. Então, os estímulos é que direcionam ele. Eu vejo isso muito na minha realidade. Por exemplo, já comentei, quando eu abro o computador, e daí tem explode aquele volume de informações na minha frente, cara, eu tenho que me controlar para não ceder aos meus impulsos.
porque eu quero ver um monte de coisa ali que não tem a ver com o que eu preciso ver, tá ligado? Eu quero ver o Medina, lá, do Campeonato Internacional de Surf. Ah, eu quero ver o Osho, a palestra lá do Osho, daí aparece, porque o computador, né? O Google sabe, ele sabe que eu constantemente me interesso. Daí bota lá as coisas que eu me interesso, bota lá o Medina, bota lá o Osho, bota os negócios lá de neurociência, parar. Mas não era isso que eu queria, naquele momento eu queria ver outra coisa. Então eu tenho que parar, eu respiro, observo, eu sofro, porque eu queria abrir lá o videozinho lá do Campeonato Internacional de Surf que está ocorrendo, que ocorreu lá no ranch, lá na fazenda do Kelly Slater. Eu queria ir lá ver, mas não vou! Eu observo, sofro, espero mais um bocadinho, porque eu tenho que esperar, tá? Senão eu não consigo. Eu espero mais um pouco, passou um pouco o craving, passou um pouco a fissura, eu vou lá e bum, daí eu pego e abro naquilo que eu queria, tá ligado? Às vezes eu cedo, acontece também, tá? Sorry, às vezes eu cedo. Vamos lá então. Que mais como resultado? Mindfulness está negativamente associado ao TDAH e positivamente associado ao autodirecionamento. Isso é relativamente óbvio, né? Então, a galera que, pela aplicação da escala propriamente de meditação, verificou-se o quê? Que os atributos da meditação estão inversamente relacionados à galera que tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, quanto maior a capacidade meditativa, tá ligado? Inversamente quer dizer o quê? Que mais esses indivíduos com déficit de atenção obtiveram também uma pontuação, tá ligado? Então a galera com déficit de atenção e hiperatividade foram aqueles que pontuaram inversamente em relação à escala de meditação. Ou seja, quanto maior o índice de TDAH, menor a pontuação em relação à meditação. Menos eles conseguiram prestar atenção, o que é relativamente fácil de compreender. E também que quanto maior o TDAH, menor a capacidade de autodireção. Então, esses indivíduos também têm maior dificuldade em conter os seus próprios impulsos.